Parou uma multidão. Você já se sentiu invisível? Pare um instante. Quero te contar sobre alguém que estava no limite das forças, mas cujo toque mudou a história para sempre. Olha, caminhar por onde ele andou muda tudo. Fica aí, porque hoje vou te contar a história da mulher que, com apenas um toque de fé, parou uma multidão. Então vamos acompanhar essa boa explicação do pastor, mas deixa nos comentários se você recebeu o seu milagre. Hoje, mergulharemos em uma narrativa que transcende o sofrimento físico, alcançando as profundezas da alma humana, onde o desespero se choca com a certeza da fé. É a história de quando a presença divina cura o que a fragilidade humana não pode mais suportar. Em meio à agitação e ao fervor da Galileia, existia uma mulher cujo nome se perdeu para a história, mas cuja dor ecoa em cada página dos evangelhos. Ela vivia na sombra de um sofrimento crônico, uma hemorragia que persistia há longos 12 anos. 12 anos de sangramento contínuo não representavam apenas uma aflição física, significavam ruína social, isolamento religioso e esgotamento financeiro. A lei a considerava impura, banida do convívio comunitário. Ela havia gasto todos os seus bens com médicos que não apenas falharam em curá-la, mas a deixaram ainda pior. A esperança se tornara uma memória distante, substituída por uma resignação amarga. Seu corpo e seu espírito estavam no limite. Era o ponto onde a alma não aguentava mais o fardo imposto pela vida. Mas, mesmo na mais profunda escuridão, a fé pode acender uma chama. Ela ouviu falar de Jesus de Nazaré, o mestre que trazia consigo não apenas ensinamentos, mas um poder palpável capaz de reverter a morte e anular a doença. Para ela, a esperança não se manifestou como um pedido ousado de cura pública, mas como um plano silencioso e desesperado. Aproximar-se de Jesus era um risco imenso. Se fosse reconhecida, seria expulsa e possivelmente punida por macular a multidão com sua impureza. No entanto, o peso do sofrimento superava o medo da lei. Empurrando-se através da multidão compacta que seguia o mestre, ela se moveu com uma determinação singular. Não precisava de palavras, apenas de contato. Ela pensou em seu coração. Se eu apenas tocar suas vestes, serei curada. Era uma fé sem exigências, humilde, focada unicamente na fonte do poder. Com o último vestígio de força, ela se curvou e esticou a mão, conseguindo tocar apenas a orla, a franja do manto de Jesus. Naquele instante exato, algo extraordinário ocorreu. Ela sentiu em seu corpo o calor da cura, a cessação imediata do fluxo que a atormentava por tantos anos. A enfermidade de 12 anos foi erradicada em um toque fugaz. Mas o milagre não foi apenas físico. Foi percebido pelo próprio mestre. Jesus parou abruptamente, virando-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos ficaram perplexos com a pergunta em meio àquela aglomeração. Mas Jesus sabia que uma força havia saído dele. Ele estava à procura não do toque acidental, mas do toque da fé. A mulher, sentindo que não poderia mais se esconder após a cura inegável e a indagação do mestre, tremeu de medo. Sabendo o que lhe havia acontecido, ela se prostrou diante dele e, com a voz embargada, confessou a verdade diante de todos. Ela revelou sua doença, sua miséria e seu ato silencioso de fé. Jesus, olhando-a com infinita compaixão, não a repreendeu por sua impureza ou seu toque furtivo. Pelo contrário, ele reconheceu a profundidade de sua crença, validando não apenas a cura física, mas a restauração de sua dignidade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal." Naquela declaração, o sofrimento que a isolara por 12 anos foi transformado em paz eterna. A fé havia feito mais do que curar a doença. Havia curado a alma esgotada, devolvendo-lhe a vida plena e o direito de pertencer. A história dessa mulher é um testemunho silencioso e poderoso de que não há dor tão profunda
nem desespero tão completo que o poder da fé genuína não possa alcançar e restaurar. Inscreva-se no canal do Irmão Reinaldo e deixe seu comentário para mais histórias edificantes.